Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Shalom Adonai, você que está conosco nesse momento, que a graça e a paz do nosso bom Deus, uma boa tarde a todos vocês, que o bom Deus assim os abençoe. Nesse início de tarde, de sábado, nós estamos ao vivo pela plataforma do Facebook da Igreja Presbiteriana de Ubiratã, situado à Rua Herculino Otaviano 1063. Estamos também ao vivo pela FM, a Rádio Difusora FM 107,9. Você é nosso convidado, você é nosso amigo, você que está conosco, que o bom Deus assim te abençoe. Quem vos fala nessa tarde é o pastor Nilson. E sejam todos muito bem-vindos. Você que nos acompanha aí pela página da igreja, do Facebook, você possa compartilhar esse momento, você também possa dar um alô para nós, você possa compartilhar seu pedido, você também possa colocar a cidade de origem, aonde você é. Peço aqui também desculpa que semana passada nós estávamos no primeiro teste dessa nova forma de transmitir a palavra do nosso bom Deus, e algumas pessoas se identificaram e eu não consegui ver aqui pelo meu smartphone, mas com certeza hoje será possível a nossa identificação e será dado a todos vocês o nosso abraço. Até onde esse programa chegar, esta live chegar, que o bom Deus assim abençoe você, até onde também a programação pela rádio também estiver chegando no celular, que Deus assim abençoe, que Deus guarde o seu coração. Você que está chegando do trabalho, você que talvez já esteja aí à roda da sua mesa, com a sua família, almoçando, você que talvez já esteja descansando, aonde você estiver, que Deus assim o abençoe em nome de Jesus. Eu quero fazer a leitura do texto do Salmo 130, melhor dizendo, o versículo 5, que diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da aurora. Que bom saber que Deus está nos abençoando e que Deus há de nos guardar. Salmo 130, versículo 5. Nós ouvimos a canção de início com Paulo Baruch, Deus, somente Ele é gracioso, bondoso e misericordioso. Quero mandar um abraço a todos aqueles que estão sintonizados pela difusora, aqueles que estão lá na Palmeirinha, a nossa congregação. Deus abençoe vocês. Lá temos o Genesi, sua família, também lá no Rio Verde. Deus abençoe também aqueles que estão sintonizados conosco, ok? Também quero mandar um abraço às cidades circunvizinhas, até onde a difusora alcança o seu programa. Que Deus assim também os abençoe. E não posso esquecer da cidade de Ubiratã. Deus também abençoe a vida de cada um. Quero mandar um abraço a todas as igrejas, que com certeza sempre temos alguém. A Igreja Batista, um grande abraço ao pastor Marcos, a Igreja Renovada, um grande abraço também
ao pastor Bonfim, a Igreja Avivamento Bíblico, Brasil para Cristo, a Igreja Assembleia de Deus. São pessoas que estão sempre conosco, sintonizado aqui na difusora, e penso também agora pela plataforma do Facebook. Que Deus abençoe cada um de vocês. Da nossa comunidade, queremos mandar um abraço a Adair, que também está sempre conosco pela difusora, pela rádio. Também a Maria Antônia. Deus abençoe você, Maria Antônia. Você pode nos acompanhar agora pelo Facebook, tá bom, Maria Antônia? Compartilhe aí com aqueles que estão no seu quadro de amizades aí do seu perfil, ok? Grande abraço ao Lucas, também que está sempre conosco. Recebi informações que lá em Cianorte sempre temos alguém que nos acompanha, o Walter Lemos. Deus abençoe, Walter Lemos. Um grande abraço a você, a toda a sua família, tá bom? Você mora no nosso coração. Quero mandar também um abraço especial para aqueles que fazem aniversário no dia de hoje. Que o bom Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ouvir mais uma canção, são 12 horas e 31 minutos. Vai compartilhando esse momento, vai avisando seus amigos. Olha, nós estamos ao vivo pela FM 107,9, a difusora. Estamos ao vivo também pelo Facebook. Vai compartilhando aí com os seus amigos, tá bom? E vai colocando também seus pedidos de oração. Nós vamos ouvir mais uma canção, A Chamada Final. Coisa maravilhosa, quando chegar esse dia maravilhoso, a vinda de Cristo, nós estaremos com Ele. Mas para isso você precisa ter a sua fé em Cristo Jesus. Estava olhando aqui que estão conosco a Cristiane Melo. Deus abençoe você, Cristiane. Está nos acompanhando também a Eunice Acosta. Deus abençoe você, Eunice Acosta. E Deus abençoe assim a sua família. Vamos compartilhando aí esse momento, divulgando a nossa programação. São 12 horas e 35 minutos. Nós precisamos dar os nossos avisos. Importante para você que nos acompanha pela rádio, você que nos acompanha pela plataforma do Facebook. As nossas programações estão ativas, as portas agora estão abertas do templo. Você pode participar conosco, lembrando de todo aquele processo do cuidado, da higienização, do uso da máscara. E aqui ainda
tem a questão do distanciamento, não é possível estar próximos, né, um dos outros. Mas eu convido você, amanhã, às 9 horas e 30 minutos, estar nos acompanhando na Escola Bíblica Dominical, 9 horas e 30 minutos, e também às 19 horas. Você é nosso convidado, tá bom? Às 19 horas também temos o nosso culto. Então, tanto a Escola Bíblica Dominical, como também o nosso culto às 19 horas, tem a sua transmissão por esta plataforma do Facebook. Você é nosso convidado. Mas eu gostaria de vê-lo lá na comunidade, na igreja. Venha nos conhecer. Com certeza, Deus tem uma palavra de Deus ao seu coração. Lembrando que amanhã nós encerramos o nosso mês de comemoração de aniversário da nossa igreja. Então, com certeza, como sempre tem feito, Deus tem derramado da graça, da bondade e da misericórdia. Está conosco também o Hernani Luiz Fialho. Deus abençoe, a paz do Senhor para você também, meu irmão. Vamos ver aqui se eu consigo mais alguém que está conosco, né? A Josiane também está conosco. Deus abençoe, Josiane. Um grande abraço a você e a sua família. Maria Pires, Maria Pires, um grande abraço. Maria Pires, sei que é lá de Campo Mourão. Grande abraço para você também, Maria Pires. Também a Clarice Moscardi. Clarice, Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Todos vocês, programa Luz do Caminho, da Igreja Presbiteriana de Ubiratã, tá bom? Venha nos conhecer, venha receber de Deus uma palavra ao seu coração. São 12 horas e 37 minutos. Nosso programa ele é bem rápido, ele é 30 minutos, então não dá para nós fazermos muita coisa, informarmos muitas coisas para vocês. Mas o importante é que você participe e seja edificado com a palavra de Deus. Então, 12 horas e 37 minutos, nós já estamos nos preparando para ouvir da palavra, uma pequena reflexão e logo após o momento de oração. Então, compartilhe, você que está conosco aí, o seu pedido de oração, tá bom? Compartilhe aí que ao final da nossa reflexão nós estaremos também orando por você. Você da rádio, que está nos acompanhando pela rádio, pela difusora, você também pode mandar o seu pedido de oração, tá bom? Você pode ligar aqui na rádio ou pode mandar um WhatsApp também para nós, que nós vamos compartilhar aqui os seus motivos de oração. Nós vamos ouvir uma canção. Enquanto você ouve essa canção comigo, eu quero convidar você a preparar a palavra de Deus, você que deve ter aí ao seu lado, em Gênesis capítulo 7. Isso mesmo, Gênesis capítulo 7. No retorno eu falo sobre a referência. Nós vamos ouvir a canção que fala sobre só em Cristo, Raquel Novaes, só em Cristo. Vamos ouvir essa canção. Salvação que a
bem. Essa canção fala da graça do nosso bom Deus, o sacrifício que Ele teve por nós naquela cruz. Eu estava esquecendo aqui de agradecer a Sheila, hoje a nossa sonoplasta, que está nos auxiliando. Deus abençoe também a vida dela, a comunidade que ela congrega nesse momento, ok? Nós vamos ouvir agora a pequena reflexão da palavra do nosso bom Deus. Isabel Rosa também está conosco. Deus abençoe Isabel Rosa, vai compartilhando aí esse momento. João Dias, seu pai, dá um abraço nele, coloque ele aí junto conosco nesse momento. A nossa reflexão nesta tarde está em Gênesis, capítulo 7, versículo 7 também, aonde diz assim: por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eu quero pensar com você nesta tarde no tema a Arca de Deus. Isso mesmo, a Arca de Deus. Penso que os nossos amigos que estão conosco por esta live e também pela rádio já devem ter ouvido falar de um autor cristão chamado C.S. Lewis. Ele escreveu em um livro intitulado A Bíblia e o Futuro o seguinte: Deus, em Jesus, é o único conforto, mas Ele também é o terror supremo. Esta é uma verdade que precisa fazer você e eu pensarmos um pouco na nossa vida. Se Deus em Cristo é o único conforto, mas também Ele é o único terror supremo, isso me faz pensar no texto que eu e você lemos nesta tarde. Ao mesmo tempo em que ele mostra o conforto de Deus, a segurança de Deus, o amparo de Deus, mas ele mostra também o terror que sobreveio. Nós estamos diante de um texto bem conhecido, de um episódio conhecido pelos livros da história e conhecido por todos nós, independente da sua crença. Fala sobre o dilúvio. E me permita dizer que pensamos muitas vezes no dilúvio apenas como 40 dias. Mas se você estudar um pouquinho melhor sobre o dilúvio, a partir do capítulo 6 até o capítulo 9, você vai entender que o dilúvio durou 365 dias. Isso dá um total de um ano, o período todo do dilúvio. As águas, sim, chuvas, que vinham dos céus e saíam das entranhas da terra durante 40 dias para inundar o mundo. Mas o que me chama a atenção é que fala de uma família de Noé, onde tem a sua esposa, onde tem os seus 3 filhos e tem as suas 3 noras. Observem que diz que Noé e a sua família entrou na arca. Pensando nesta arca, eu quero fazer uma analogia, uma simbologia a respeito de Cristo também como a nossa segurança, mas também Cristo como o nosso conforto, aquele que pode estar conosco. O que essa história do dilúvio que percorre esses capítulos anteriores citados tem a ensinar para você que está comigo pela difusora e você que está comigo por este momento da live? Pelo menos 3 lições nós podemos encontrar dentro do seu contexto. A primeira lição que nós entendemos é que o mundo precisa da arca. Se você prestou atenção, Noé entrou na arca. E com certeza, durante o período da construção da arca, o mundo antigo, da época de Noé, precisava da arca para ser liberto do dilúvio que viria depois. Observem vocês, então, que a única família que foi livre do dilúvio foi a de Noé. Por quê? Porque ele adentrou na arca. Isso me faz pensar, então, em Cristo, que o mundo precisa de Cristo. O mundo está cheio de nomes de deuses, mas que, conforme diz as Escrituras, nos Salmos, diz, Salmo 115, diz que eles não andam, que eles têm pés, mas não andam, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não pegam. Você consegue entender isso? Que nomes existem, mas o único verdadeiro, que não tem imagem dele, é Cristo, é Deus. Ele tem voz para falar, ele tem boca para falar, tem olhos para ver, tem mãos para agir. Esse é o Deus em Cristo Jesus. O mundo precisa de Cristo. Você que conhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador, precisa anunciar. A igreja precisa falar da graça de Cristo Jesus. Segundo Timóteo, Paulo falando ao jovem pastor, aquela igreja,
no capítulo 2, versículo 5, disse: não há outro mediador a não ser Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! O mundo antigo precisou da arca, o mundo moderno precisa de Cristo Jesus. Esta é a primeira simbologia. A segunda simbologia que nós podemos fazer da arca com Jesus é que o mundo reina o pecado. É isso mesmo, o mundo reina o pecado. Você observa que Noé e a sua família entrou na arca. E por que entrou na arca? Vai dizer Gênesis capítulo 6, que Deus criou todas as coisas e quando olha para a terra vê que o homem se extraviou, que o homem se desviou, que o homem se corrompeu. O Senhor, diz o texto, que se entristece por isso e diz: vou destruir. E vai destruir por causa do pecado. Ali tem algo que me chama a atenção, porque o capítulo 5 de Gênesis vai dizer que o ser humano vivia 300, 400, 600 mil anos. E aí você que está comigo pergunta: isso é literal, pastor? Sim, é literal, você que está me ouvindo. É literal. Mas Gênesis 6, a partir desse capítulo, diz que Deus diz: olha, o homem não vai viver mais tantos anos. Vai viver de 0 a 120 anos. Por isso temos o limite de vida. Aí entra o salmista, no Salmo 90, em que ele vai afirmar: olha, os nossos anos de força, de vigor, chegam a 70, a 80. O que passa disso é enfado e canseira. O salmista não está dizendo no Salmo 90 que os nossos anos é até 70, 80. Não, ele está dizendo que a nossa força, o nosso vigor é até essa idade. Mas o nosso tempo de vida é de 0 a 120. Outros vivem muitos, outros vivem poucos. Mas observem que o texto está dizendo que o mundo estava reinando o pecado. O mundo antigo, o mundo era pervertido, corrupto. Mas se nós pensarmos no mundo moderno, não é diferente. O mundo moderno está entrelaçado no pecado. Diz a Bíblia que o ser humano é pecador. O ser humano pecou e se corrompeu. Diz a Bíblia em Gênesis 3 que o pecado adentrou no mundo e trouxe limites em todos os sentidos. Diz Romanos 3 que o ser humano agora carece da graça de Deus. O mundo antigo precisava reconhecer de Cristo e precisava reconhecer do seu pecado. O mundo moderno não é diferente, ele está entrelaçado pelo pecado. Olhe um pouquinho ao seu derredor, você que está comigo nessa tarde. Olha como está o mundo violento, como anda a sexualidade, como anda a dependência química, como anda a corrupção, como anda a paz, violentando filhos e filhas, como anda filhos matando os seus entes queridos. Você consegue compreender? A violência está em todos os lugares, a agressividade. Paulo vai dizer ao jovem Timóteo que nos últimos dias o pecado seria cruel, os dias seriam muito mais difíceis. Então observe que o mundo antigo o pecado reinava. No mundo moderno o pecado ainda reina. E Deus assim enviou o dilúvio. Mas eu quero dizer que a única forma de Moisés ter sido livre, ou melhor, Noé ter sido livre da destruição do pecado foi entrar na arca. Eu quero dizer para você que a única forma de você ser evitado, de ser destruído, consumido pelo pecado, é estar em Cristo Jesus. Cristo é aquele que nos liberta, diz as Escrituras. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu quero fazer uma terceira e última analogia, a arca, onde Noé entrou com Cristo, a nossa arca também. O mundo antigo foi destruído, você sabe disso. O mundo será destruído também. Essa é a terceira verdade. O mundo será destruído. Se você conhece a história, você vai ver que 40 dias de chuva, água saindo das entranhas da terra, veio o dilúvio, não havia mais como sobreviver. Eu imagino o desespero do mundo antigo quando foi destruído. Eu creio no mundo que foi destruído universal. Eu fico imaginando o desespero das pessoas. Alguns poderiam dizer assim: nós sabemos nadar muito bem. Mas os dias foram passando, 365 dias de água. As forças foram se acabando. Não tinham aonde se apegar.
Observem vocês, então, que o mundo antigo foi destruído e a única família que foi liberta foi a família de Noé, sua esposa, seus 3 filhos e também as suas 3 noras. Por quê? Porque eles adentraram na arca. A arca foi a segurança, a arca foi a proteção daquela família. Eu quero dizer para você que Deus fez uma aliança com o mundo antigo. Fez uma aliança conosco, com o mundo moderno também, em dizer, olha, não destruirei mais um mundo com água. E aí vai dizer os relatos que Deus coloca um sinal, e o sinal é o arco-íris. Você sabe disso. Quando nós olhamos o arco-íris, nós lembramos que o mundo antigo foi destruído e que Deus tem uma promessa. Mas a Bíblia diz que o mundo será destruído novamente. E diz agora Pedro que será por fogo. Será pela ira de Deus. Então você que me ouve nesta tarde, por esta live, pela rádio, preste atenção, o mundo será novamente destruído, o mundo será julgado. Por quê? Porque o mundo precisa de Cristo, porque o mundo está corrompido pelo pecado. E a única forma, preste atenção, você que me ouve, a única forma de você ser liberto, livre deste julgamento, desta ira de Deus, é tendo Cristo, estando em Cristo como seu único e suficiente Salvador. É estar na arca. Lembre-se que é uma analogia, uma simbologia. Cristo é a nossa segurança. Diz a Bíblia, em 1 Tessalonicenses 1,10, que no dia do juízo, Cristo é o único que pode nos libertar da ira vindoura de Deus. E diz a Bíblia ainda em Hebreus capítulo 10, 31, que Deus é um Deus vivo e irado. Então o mundo será novamente julgado e destruído. E a pergunta é, você está preparado para isso? Nós não sabemos quando, não sabemos a hora, mas quando menos esperarmos, o mundo chegará ao seu final. E aí talvez você que está comigo diga assim, bom, até a vinda de Cristo, até esse dia de julgamento eu já morri. Mas se você olhar as Escrituras e conhecer a Bíblia, você vai ver que nesse dia do julgamento, Deus dará ordem aos seus anjos, é tocada as trombetas e os mortos, veja bem, e os mortos ressuscitarão. E não importa como foi a sua morte, não importa, ele vai ressuscitar e deverá prestar contas a esse Deus gracioso. Esse dia não será graça, esse dia será ira, juízo de Deus. Mas eu quero concluir essa pequena reflexão ao seu coração, você que está comigo. A arca de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você prestou atenção no nosso exórdio, na nossa palavra, você que está comigo? Quando diz que Deus em Jesus é o único conforto. A sua vida está segura nesse Deus? Veja bem, só Jesus é a nossa arca, a nossa segurança. O mundo está corrompido pelo pecado e você precisa ser livre desse pecado que condena. O mundo será julgado pela ira de Deus e é só em Cristo que você é liberto e livre desse julgamento. Mas a frase também diz, o texto da frase inicial do nosso exórdio, que Jesus é o nosso único conforto, mas Ele também é o terror supremo. Você precisa saber aonde você está. Só que deixe-me dizer também algo, não adianta só você entrar na arca, só você estar em Cristo. É preciso a sua família, é preciso o seu marido, é preciso os seus filhos, é preciso a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, é preciso os seus conhecidos, os seus amigos. A salvação ela é individual. Por isso você precisa avaliar a sua vida como você está. Que o bom Deus assim te abençoe, que você entre na arca e que você tenha Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar pelos nossos amigos também que compartilharam pelo Facebook os seus pedidos. Nós temos aqui a Cristiane pedindo pela sua filha que finaliza o seu curso. Também pela professora Renata que está enlutada, nós vamos orar com certeza. Também pela Isabel que pede oração pela sua família. Provavelmente outros compartilharam, né? São bastantes aqui. Nós vamos orar por vocês que estão conosco pelo Face e por vocês também que estão pela rádio. Nesse momento, vamos levantar um clamor a Deus. Pai, em nome de Jesus, olha para os nossos amigos, esses que nos acompanham pelo Face, esses que nos acompanham pela rádio, Deus, que eles sejam visitados pelo Senhor. Aqueles que vão ouvir também essa programação pela live, Deus,
que eles também reflitam a respeito da sua vida. Que a graça do Senhor os alcance em nome de Jesus. Queremos pedir pela família enlutada, pela família da professora Renata, Deus. Conforte o coração desta mulher. Também, ó Deus, queremos pedir pela família da Cristiane, a Camila Pires, que o Senhor abençoe nesse término da faculdade, dá força a ela. Também pela Isabel, pela sua família. Também, ó Deus, pela Maria Pires, que o Senhor abençoe a sua família, onde ela estiver. Também peço, Deus, pela Josiane, a sua família, o seu lar. Também pelo Hernandes Luiz Fialho. Oh, Deus, visita esse homem, visita a sua família. Também, ó Deus, por aqueles que não se manifestaram, mas com certeza estão nos acompanhando, Deus. Visita também os nossos amigos pela rádio. Visita o coração deles com graça, com poder e misericórdia. Visita também até onde a live chegar. Aqueles que vão ouvir, que eles sejam tocados pelo teu poder em nome de Jesus. Esta é a nossa oração, nosso clamor em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos ouvintes, estamos chegando ao final do nosso programa, Luz do Caminho, da Igreja Presbiteriana de Ubiratã, situado à Rua Herculino Otaviano 1063. Você é nosso convidado. Venha fazer-nos uma visita, tá bom? Nós vamos ouvir a última canção e, se o bom Deus assim nos permitir, estaremos juntos no próximo domingo. Nós vamos ouvir a última canção com o grupo Vineyard, Só Tenho a Ti. Deus abençoe a todos.